Olá, queridos, estamos aqui para mais um momento de reflexão. É sempre uma alegria falarmos da palavra de Deus, temos esses momentos tão íntimos com o nosso Senhor e também com a palavra dele, que é viva, eficaz, transformadora. Essa palavra que tem o poder de mudar qualquer circunstância que você esteja vivendo. Essa palavra que tem o poder de mudar a tua mente, o teu coração. E por isso que Deus nos deu esses momentos tão preciosos, momentos que nós podemos aqui refletir um pouquinho sobre a palavra, sem muitos preparos ou muitas escritas, né? Mas diante daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, tem se revelado de uma forma bem próxima a cada um de nós. E hoje eu quero trazer para você um tema muito interessante chamado o amor do Pai. O teu Pai te ama. Eu quero lembrar a você que o teu Pai te ama. O amor de Deus está acima de tudo em nossas vidas. No nosso último momento de reflexão, estivemos aqui meditando e refletindo sobre a morte de Aitofel, o grande conselheiro de Davi, mas que não amou, não perdoou, não viveu a sua vida, pelo contrário, a sua vida foi dedicada a pensar em como se vingar de Davi. E o final, obviamente, foi morte. Morte, tristeza, destruição. Mas hoje eu tenho uma palavra para você acerca do amor do Pai, baseada em 2 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 27, a Bíblia diz assim: a vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, os Gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Então, a gente começa lendo esse texto da palavra de Deus, falando acerca da vitória de Davi sobre o exército de Absalão. Mas por que eu vou falar do amor do Pai? Em todos os momentos eu vejo o amor do Pai, o cuidado do nosso Pai Celestial conosco. E a gente vai entrar aqui no momento da palavra, onde nós vemos o amor de Davi por Absalão, mesmo quando Absalão se rebela, mesmo quando Absalão fica obstinado, mesmo quando Absalão não está mais dentro de si, Davi continua amando seu filho. E você vê que Deus, ele continua nos amando, ele continua te amando, independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja fazendo, o amor de Deus continua sobre a sua vida. O amor de Deus é perene sobre a sua vida. Esse amor a gente nunca perde. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. E o que mais me chama a atenção aqui no versículo 29 de 1 Samuel 17 é que Davi já estava cansado dessa guerra. Davi já estava cansado, eu imagino, esgotado fisicamente, mas emocionalmente, porque ele entrou numa guerra com o seu próprio filho. E a Bíblia diz que então Deus levanta vidas. Todos esses nomes que eu li aqui, Deus levantou. Inclusive nós vimos aqui os filhos de Amon e de Maquir. Lembra de Maquir, lá de Lodebar? Aquele que hospedou, né, a vida do filho de Jonatas. Né? Nós vimos ali que ele foi cuidado por Maquir, lá em Lodebar. Então Mefibosete, ele estava na casa de Maquir. E agora você vê a bondade dos filhos de Maquir, lá de Lodebar, também com Davi. Assim como Maquir foi bom para com Mefibosete, o filho de Jonatas, ele agora também é bom com Davi. Você vê que quando uma casa, uma família, ela tem bondade, isso se estende aos seus filhos, aos seus netos, né? É algo que dura. A bondade a gente ensina aos nossos filhos, o coração bom, a generosidade, isso tudo é ensinado de berço. Geralmente filhos que têm pais doadores também se tornarão doadores. Aí eu abro esse parênteses para falar um pouquinho aqui da casa de Maquir, né?
porque eles chegaram para trazer suprimento à vida de Davi e também ao povo que estava com ele. Então eles levaram mel, coalhada, ovelhas, queijos de gado, chegaram para Davi e com todo o povo que estava com ele, porque eles disseram: esse povo no deserto, porque Davi agora nessa fuga já estava no período do deserto. Muitas vezes, irmãos, nós estamos fugindo tanto de situações difíceis que já estamos entrando ali no deserto. Mas eu quero dizer para você que no deserto há provisão divina. No deserto, Deus se lembra de você. No deserto, Deus levanta vidas para te abençoar. Você tem experimentado isso? Se você ainda não está experimentando isso, porque você, na verdade, ainda não chegou no deserto. Quando você estiver no deserto, Deus envia toda a provisão. E olha o que eles falam: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Então Deus usa essas vidas para abençoar Davi e todos aqueles que estavam com Davi. Como é grande o amor de Deus por nós. Você sabe o que é no deserto ter mel, ter queijo de gado, ter coalhada, ter ovelhas? Sabe por quê? Porque no deserto Deus prepara as melhores e maiores provisões para nós. Que coisa boa, irmãos, é ver o cuidado de Deus aqui com Davi, com o ungido do Senhor, com o escolhido de Deus. E ninguém pode mudar essa realidade, nem Absalão. Nem Absalão poderia mudar essa realidade. E olha, eu quero abrir mais um parênteses aqui. Ali, não apenas Davi, mas todos os que escolheram estar do lado de Davi foram abençoados. Aqueles que escolhem estar do lado dos servos do Senhor também serão abençoados. A bênção é estendida a essas vidas. Eu quero lembrar você o que Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a Bíblia diz ainda o seguinte, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Exatamente o que aquelas vidas estavam falando acerca de Davi. Eles estão cansados, eles estão famintos e sedentos. Hoje em Jesus, você pode estar no deserto que você se encontrar. Haverá descanso para a tua alma, haverá paz para a tua alma, haverá provisão neste deserto. Eu tenho certeza que o Senhor enviará o melhor desta terra para você. E a Bíblia continua dizendo em Mateus 11, versículo 30, Jesus diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes cantamos esta canção, né? E essa canção diz exatamente isso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas pessoas levando fardos que não pertencem a elas? Jesus não quer para você uma vida de cansaço e de fardo. Uma vida onde você carrega algo que está pesado demais para você. Se liberte hoje. Decida ser livre. Decida ser feliz. Decida deixar para trás esses pesos que te oprimem. Decida deixar de andar sobrecarregado, cansado, oprimido. Mas aprenda com Jesus a ser manso e humilde de coração. Aprenda com Jesus a deixar no altar dele tudo que está pesando na tua vida. Porque a Bíblia diz que se você for até ele cansado e sobrecarregado, ele vai te aliviar. E continuando então lá no livro de 2 Samuel, capítulo 18, a Bíblia diz assim: contou Davi o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sobre o de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e outro terço sobre o de Itai, o geteu. Lembra de Itai, aquele amigo leal de Davi? Mesmo não fazendo parte do povo de Israel, ele foi leal a Davi. E com isso ele fez parte, ele passou a ser comandante de um terço do exército de Davi. E a Bíblia continua dizendo no versículo 2, eu também sairei convosco. Ou seja, Davi estava decidido a sair com o povo para esse grande enfrentamento. E é interessante aqui que Davi ele se prepara para a batalha, ele conta, ele inspeciona os seus guerreiros, porque Davi não era um homem despreparado. Infelizmente, hoje nós vemos pessoas que estão tomando atitudes totalmente despreparadas, pessoas que saem à guerra de qualquer maneira, irmão e irmã querida.
Nós não podemos sair à guerra sem um preparo espiritual e um preparo também de estratégia militar, né? Nós vemos aqui uma estratégia militar. Você vê Davi contando os seus guerreiros, inspecionando os seus guerreiros. Você vê Davi dividindo seus homens em 3 companhias, né? Uma tática militar frequente nos tempos antigos. Você vê ele destinando ali um líder, um comandante para cada grupo de militares, podemos dizer assim, de guerreiros que eles iriam liderar. E o que eu acho interessante é que Davi se prepara de todas as maneiras. Jesus também fala sobre isso, que o homem que decide construir uma torre, mas antes não faz os cálculos para ver se terá condições de chegar até o fim dessa construção, este homem será tido por insensato, imprudente. A Bíblia também fala, qual homem que sai à guerra e não faz a conta daqueles que estão ao seu comando, do seu exército? Ele não pode sair numa guerra sem contar antes o número de pessoas que faz parte do seu exército. Esse homem também será tido por imprudente. Nós temos que tomar decisões, irmãos, debaixo de muita oração e de muita tática e sabedoria, estratégias. É o que Deus espera de nós. Quando nós nos preparamos para fazer qualquer coisa, até estar aqui no momento de reflexão, nós jejuamos, nós oramos, nós pedimos a Deus que a palavra alcance os corações através da internet, esta porta que Deus nos abriu, que alcança até outros países. Quando estamos ali no hospital visitando um enfermo, nós jejuamos e oramos para que Deus prepare o coração daquelas vidas que estarão sendo ministradas no hospital. É um trabalho voluntário, mas que requer de nós muita dedicação espiritual. Ali nós enfrentamos lutas espirituais. Ontem mesmo estivemos no hospital, eu e meu esposo, ali nós atendemos pessoas necessitadas. Atendi uma senhora, irmãos, que chorou tanto diante da enfermidade que estava vivendo. E o que eu mais vejo, queridos, é a fragilidade humana diante das circunstâncias. Aquilo que nós não podemos mudar. Enquanto existem pessoas que podem mudar, mas não querem. Por orgulho, por soberba, por não quererem se rebaixar, digamos assim. Mas eu digo que são 2 campos férteis. É o cemitério e o hospital. É a capelania fúnebre e a capelania hospitalar. Nós conseguimos ver como as pessoas dependem de Deus, como eu e você dependemos de Deus. Nessas horas nós vemos, irmãos, que literalmente o homem é pó e ao pó ele vai retornar. Nessas horas a nossa vida literalmente está nas mãos de Deus. Então tome atitudes hoje que você pode tomar. Mude, já que você pode mudar. Deus está te dando a oportunidade de fazer tudo diferente. Não perca essa oportunidade. Davi, então, é um homem experiente, um homem que se prepara para as guerras, não é imprudente. Versículo 3 diz, no 2 ele decide com o povo, mas no 3 a Bíblia diz, respondeu o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade que nos preste socorro. Então, para eu poder resumir aqui o que o povo disse para Davi, o que os guerreiros falaram para Davi: Davi, você não vai conosco, porque você vale mais do que 10.000 de nós, de cada um de nós. O que o povo está falando aqui, o que os guerreiros estão falando para Davi, é que se tiver que suscitar um socorro, que venha da cidade, não de Davi. Porque ele vale mais do que 10.000 de nós. Eles estão preocupados com o rei de Israel, com a autoridade máxima constituída por Deus. Eles estão dispostos a dar a vida por Davi. Irmãos, quer prova de amor maior do que essa? Eu só me lembro do amor do Pai, o amor de Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal maneira como um pai ama seu filho, que ele dá, ele doa. Qual pai que não ama o filho a tal ponto de dar aquilo que ele necessita? Não apenas o que ele pede, mas aquilo que ele necessita. E muitas vezes o que ele pede, qual pai que não gosta, ou mãe que não gosta de agradar o seu filho ou a sua filha? Deus nos amou tanto que deu o seu filho para morrer por nós numa cruz, mesmo sem merecer. Jesus foi castigado, sacrificado, injuriado, caluniado,
por amor de cada um de nós, porque ele estava a serviço do Pai. Os guerreiros de Davi, os valentes de Davi, o exército de Davi fala para ele, você não vai com a gente, que você vale mais do que 10.000 de nós. Se alguém tiver que nos prestar socorro, que socorro venha da cidade. Você não, Davi. Você não pode morrer. Você é o escolhido do Senhor. Você é o ungido do Senhor. Lembra que eu disse aqui na nossa última reflexão que tem pessoas que são úteis demais para o reino de Deus para morrerem. Tem pessoas que, como Dorcas, não podem permanecer mortas, porque o reino de Deus precisa delas. Mas tem pessoas que são prejudiciais demais para permanecerem vivas. Falei de Aitofel e agora eu quero falar de Absalão. Versículo 4 de 2 Samuel 18 diz, tornou-lhes Davi, o que vos agradar, isso farei. Olha como Davi era um rei que ouvia os seus súditos, ouvia os seus conselheiros, ouvia os seus amigos. Davi dava ouvidos às pessoas que o amavam. Você dá ouvidos às pessoas que te amam? Ele falou o que vocês falaram, eu falei. Você já viu um rei assim? Qualquer outro rei diria, olha, eu mando aqui e acabou. Minha palavra final, meu é o conselho final. Não, ele falou o que vocês falarem, eu farei. Pôs-se o rei ao lado da porta e todo o povo saiu a centenas e a milhares. Imagina o coração guerreiro de Davi, querendo estar com seus militares naquele momento, mas não podia, porque ele não foi orientado assim, ele não foi aconselhado assim. Ele preferiu ouvir o que eu falei na nossa última mensagem. Na multidão de conselheiros há bom êxito. Na multidão de conselheiros há bom êxito. Davi ouviu aquelas centenas de milhares de guerreiros e ele decidiu ficar para preservar a sua vida e o reino de Israel. Versículo 5. Aí que entra o título dessa mensagem, o amor do Pai. Deu ordem o rei a Joabe e a Absai e a Itai, dizendo, tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Como um pai pode amar tanto um filho, ainda que ele seja rebelde, difícil? É assim que Deus olha para nós. Está pensando que, eu não teria esse amor todo, não. Deus te viu assim. Foi dessa maneira que Deus te escolheu. Rebelde, difícil, revoltado. Não é verdade? Deus olhou para mim e para você e nos escolheu. E nos amou. E ainda nos ama. Independente do que somos, Ele nos ama. Nós temos o amor do nosso Pai. Então Davi, ele pede aos 3 comandantes que agora estavam sob as 3 tropas que saíram à guerra, Joabe, Absai e Itai. Ele pede, tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Irmãos, Davi está pedindo ali misericórdia para o seu filho. Mesmo sabendo que o juiz ia chegar, ele mesmo assim pede por misericórdia para o seu filho, por causa do amor. E aí eu me lembro de Lucas 15, versículos 4 e 5. A Bíblia fala da parábola de uma ovelha que se perdeu. Mas o que o pastor faz com aquela ovelha? Que também é comparada em Lucas 15, nós temos 3 parábolas que interagem, né? Que falam entre si. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Essas 3 parábolas se resumem no amor do pastor pela ovelha, no amor da dona pela sua dracma e o amor de um pai por um filho. Mas eu quero abordar apenas o versículo 4 e versículo 5 com você, que diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto, as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Mas o que mais me chama a atenção é o versículo 5. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. O pastor que encontra a sua ovelha perdida, ele não escorraça com a sua ovelha, ele não acaba com a sua ovelha, ele não detona a sua ovelha. Ele sente amor, compaixão, ao ponto de colocar sobre os ombros aquela ovelha, cuidar daquela ovelha, amar aquela ovelha,
suportar aquela ovelha. Isso significa colocar uma ovelha nos ombros. E aí, automaticamente, eu me lembro de Provérbios, capítulo 27. Provérbios 27, versículo 23. A Bíblia diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Versículo 24, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. O que o sábio Salomão fala aqui é acerca dos deveres de um pastor. Um pastor precisa saber como estão as suas ovelhas. Precisa não apenas saber, mas cuidar. Porque um pastor não pode só saber do estado das suas ovelhas e não cuidar. Quantos líderes sabem do estado das suas ovelhas doentes, com carrapichos, com pata quebrada? Ele sabe, mas não cuida. O sábio Salomão diz que o pastor precisa saber do estado da sua ovelha e cuidar, procura saber. Provérbios 27, 23. Você que é um líder espiritual, você que é um pastor, uma pastora, ouça o que o Senhor fala ao teu coração no dia de hoje. Não endureça o teu coração. Procura saber o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Sabe, Salomão está dizendo que você deve cuidar daquilo que é eterno. Porque o que é visível vai passar. O que é material vai passar. A coroa vai passar. Mas se você cuidar das pessoas que te cercam, das pessoas que Deus confiou, a tua casa, quem sabe você é um líder, um pai de família que está me assistindo neste momento, procura saber o estado desse pequeno rebanho que Deus te deu. Não procura saber apenas, mas cuida. Cuida dos teus filhos, cuida da tua esposa, cuida do teu marido. Cuida da tua igreja. Cuida daquelas pessoas que estão sob o teu cuidado, debaixo do teu cuidado. Procura saber o estado, mas também cuida. Porque isso sim é eterno. Voltando para 2 Samuel 18. Você vê então o amor de Deus, o amor do pai, o amor de um pastor, o amor de Davi pelo seu filho. Porque ali ele fala como pai, ele fala como pastor, ele fala como rei. Trata com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Já que as pessoas não estavam ali mais com amor a Absalão, devido a tudo que ele ocasionou, Davi fala por amor a mim, trata ele com brandura. E o versículo 6 diz: saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E aí, irmãos, o versículo 7 diz: ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens de Israel, daqueles que estavam do lado de Absalão, do lado do erro, do lado da revolta, da rebelião, da inconsequência. 20.000 homens morreram. Estou falando de 20.000 pessoas mortas por causa da dureza do coração de Absalão. Os valentes de Davi abateram o exército de Israel. Claro, irmãos, a gente não podia esperar nada diferente. A batalha se dá no bosque de Efraim, uma floresta ao norte do rio Jaboque, a leste do Jordão. Uma floresta densa, cheia de perigos. E o recém-organizado exército de Absalão, obviamente, do povo de Israel, não era páreo para os soldados experientes de Davi. Tem batalha que as pessoas entram sabendo que vão perder, mas continuam com o coração tão endurecidos que estão dispostos a perderem 20.000 pessoas por causa do orgulho, da arrogância, da soberba. E aqui o versículo 8 diz: porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Pastor, o que significa isso? Que o bosque consumiu mais gente do que a espada, mais pessoas ali do que a espada. Devido à natureza rústica daquele terreno, natureza difícil, a geografia daquele local, como nós vimos aqui, né? O bosque de Efraim, onde se deu essa batalha, diz o versículo 6, a natureza geográfica daquele local não era favorável para alguém que desconhecia o local. Então, o que eu digo para você, que esse versículo 8 significa que, como o crescimento do bosque cresceu de forma muito densa, era um bosque muito fechado, o povo que foi morto por causa do bosque
por causa dos perigos do bosque, certamente por causa dos animais que habitavam aquele local, da geografia, dos buracos, das cavernas. As pessoas morreram mais por causa da geografia do local do que pela espada. Como os soldados de Davi eram soldados experientes, soldados que estavam acostumados com geografias difíceis, com locais de difíceis acesso, porque Davi estava acostumado com isso. Davi estava acostumado com fugas, desde a época de quando ele era um pastor de ovelhas, ele estava acostumado com desertos, ele estava acostumado com lugares perigosos, até quando ele também passou anos fugindo de Saul, quase 20 anos, para ser mais específica, fugindo de Saul. Então agora Davi se encontra, seu exército, seus soldados estavam se encontrando, Davi não, mas os seus soldados estavam se encontrando no local onde Davi já estava acostumado. E quem os treinou foi Davi. Você é reflexo daqueles que te treinam. Você é produto das pessoas que foram os seus discipuladores. As pessoas que te discipulam são aquelas, muitas pessoas chamam de mentores também, são aquelas pessoas que formarão também o teu caráter, a tua conduta. Você é reflexo dos teus pais, você é reflexo dos teus líderes espirituais, do teu líder espiritual. Então, quem treina você para a vida? Você quer saber quem você é? Olhe para quem te treinou, para os seus pais e para o seu líder espiritual. Você é reflexo deles. Certamente você vai se encontrar muitas vezes repetindo o que os teus pais fizeram ou repetindo aquilo que o seu líder espiritual fez. Porque o exército de Davi, os soldados de Davi, eram tão capazes quanto Davi e sabiam lidar muito bem num campo geográfico tão difícil, numa floresta tão difícil. Por isso que a Bíblia diz, eu quero encerrar com o versículo 8, dizendo que naquele dia o bosque consumiu mais gente do que a espada. Sabe que Deus vai entregar o inimigo nas tuas mãos e não vai ser pela espada. Vai ser pelas próprias circunstâncias da vida. Vai ser pelas próprias proporções do bosque, dificuldades do bosque. Os teus inimigos cairão diante de você. Sabe que o que o Senhor está preparando para você? Eu costumo tanto falar isso, irmãos. Deus não precisa de uma profecia para te mostrar o que Ele está fazendo. Deus está te mostrando através das circunstâncias. Você não está vendo? Você não lê Isaías? Quando a Bíblia fala, Isaías 43, quando a Bíblia fala assim, às vezes tem pessoas esperando uma profecia, uma revelação do alto, mas Isaías 43, a Bíblia fala assim, no versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aqui o próprio Senhor fala através do profeta Isaías que Deus está fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo? Não precisa vir um profeta e dizer, eis que farei coisa nova, não. Aquilo que está acontecendo ao nosso redor é algo que a gente nunca experimentou. Mas o Senhor promete para mim e para você que no meio deste deserto, Ele vai colocar um rio que vai saciar a tua sede. Ele vai enviar coalhada, mel, Ele vai enviar queijo de gado, Ele vai enviar ovelhas, como foi enviado para Davi e para os seus soldados. Apenas confie no Senhor. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para refletirmos, como eu disse aqui, seria um estudo prévio, apenas debaixo de muita oração, de leitura da palavra e da revelação do Espírito Santo. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus. Aqui estão as vidas que estão me assistindo pela internet. Vidas que o Senhor tem colocado para ouvir uma palavra reflexiva. E eu quero clamar ao Senhor que o Senhor possa trazer a tua paz sobre cada uma delas. Traz a tua vitória, o teu conforto. Envia toda a provisão. Envia tempos de paz. Que cesse toda a guerra na vida daqueles que estão me ouvindo, me assistindo. Que cesse, Senhor. Que o amor do Pai seja manifesto nessas vidas. Seja manifesto aqui no dia de hoje. E que nós possamos ver a tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.